Pessoal, vou iniciar esse vídeo aqui falando um pouco com vocês hoje a respeito de lutas de ringue, tá? Então não quero aqui com esse vídeo estimular e nem desestimular a qualquer praticante do Wing Chun a estar lutando no ringue. O propósito não é esse. Na verdade, o propósito é auxiliar aqueles que têm desejo de participar no ringue e entender o que é necessário para participar no ringue. Eu, na minha visão, eu acho que todo lutador deveria ter essa experiência de lutar no ringue. Porque você ficar esperando, eu pratico arte marcial para defesa pessoal. Se ficar esperando um dia que você vai precisar utilizar isso aí, você não sabe quem você vai enfrentar, de repente você cata um cara na rua aí que já é praticante de arte marcial, tem experiência de ringue, ele vai amassar você mesmo você tendo muitos anos de prática. Então, a prática do ringue, na minha opinião, ela é importante, mas com isso não estou estimulando, que fique bem claro isso. Eu quero apenas com esse vídeo passar das minhas experiências e tentar auxiliar aqueles que realmente gostariam de, assim como eu, participar e ter essa experiência de lutas de ringue, de lutas reais, ok? Vou explanar 10 pontos principais nos quais eu julgo serem muito relevantes, né, que eu participei, fui campeão em várias, teve algumas outras que eu fui desclassificado, teve luta que eu também perdi. Então, assim, eu tenho uma certa experiência não somente de vitórias, mas também de derrotas, tá? E desses anos, né, de competição, o que eu aprendi, antes de mais nada, é que não existe uma técnica que seja tão superior à outra, que na mão de um lutador não qualificado vá funcionar, ok? É a mesma coisa do que eu chegar para você, dar uma metralhadora na sua mão, falar para você, olha, você puxa o gatilho aqui, ó, aqui você destrava ela, aqui você puxa o gatilho que ela vai atirar. Vai pra guerra agora. Não funciona assim, você com certeza vai morrer. Por quê? Porque existe toda uma técnica, uma estratégia de como você vai posicionar a arma no ombro, vai mirar, tem que saber fazer a mira, a junção da alça, de todas as partes que você vai estar ali unindo na estratégia da luta, que não significa simplesmente desferir golpes. Tá? Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui agora. A primeira delas é com referência a regras, né? Luta no ringue tem regras, tá? E nem sempre as regras vão favorecer a um praticante de Wing Chun. Se bem que eu vou dizer, da minha parte, eu era meio rebelde, não respeitava muitas regras não, porque todos indiscutivelmente desrespeitam, descumprem as regras. E algumas, na hora da movimentação, é tão rápida que o juiz acaba não vendo e ele não qualifica aquele golpe ali como uma falta e a luta continua e você acaba lesionado, já enfraquecido ou abalado psicologicamente, e isso realmente vai prejudicar no final da luta. Tá, pensando nas regras, nós temos que pensar o quê? Em estar atento com a marcação de solo. Você está num ringue lutando, você tem uma área demarcada. Então, se você vai lutar nessa área demarcada e a saída dela é considerado falta, quantas saídas você pode ter? Às vezes você perde de bobeira porque, né, bateu o pezinho lá do lado de fora. A progressão ela é muito importante nesse quesito de estar atento com a marcação de solo. Porque se você já inicia recuado e seu adversário vai ganhar de você, você não sabe circular, você não sabe avançar, o certo é progredir, porque a progressão sempre intimida o adversário. Então iniciou a luta, você tem que ir de passinho em passinho caminhando para cima do adversário. Na hora que ele vier atacar você, ele vai querer vir com um golpe pesado. Se você aproxima em curto, já vai sair espremido, mas você está pressionando ele. Ao passo que se você recua, ele ganha, já vai crescer a moral dele, ele vai com mais coragem para cima de você, porque ele está sentindo que você está recuando. Então a progressão no ringue ela é extremamente importante. Tem que estar atento a esses detalhezinhos logo de início de combate. O próximo é o quê? É não gastar energia. Não adianta você iniciar a luta e já ir com tudo pra cima do adversário também, batendo, porque você vai cansar, você vai se degladiar com ele, você tem mais 2 rounds, são 3 rounds, você tem mais 2 para estar fazendo, né? E aí você já volta cansado por o outro e faz aquela coisa feia de ficar se espancando, de ficar se esbufeteando que nem doido ali no ringue. Então, você tem que ter o quê? Um controle de energia. Porém, ter controle de energia não significa ficar estático. Não é para você ficar
parado dentro do ringue, é para você aproveitar a oportunidade, é para você fazer finta, chamar o cara para vir. O primeiro round é o round que você vai estar estudando o seu oponente, estudando ele, analisando como que ele se movimenta, qual braço que ele ataca mais, qual chute que ele faz mais. Então é esse momento. Só que na hora que ele ataca, você tem que responder o ataque com contra-ataque. Então o primeiro round ele é feito para o contra-ataque especificamente. Só que na hora que você contra-atacar, vem o que eu chamo agora de agressividade. É o próximo ponto. Você tem que ser agressivo. Se você não for agressivo, o seu adversário vai ser com você. É uma luta, ele vai querer dar uma pancada para te nocautear, para te atordoar. E se você ficar batendo devagarzinho nele como se estivesse treinando dentro da academia, você vai perder a luta. Tenha em mente que as oportunidades, eu sempre costumo dizer o seguinte, que a luta ganha, não é quem tem a melhor técnica. A luta ganha quem erra menos. Não adianta você ter técnica boa, se na hora você não conseguir colocar ela em prática, você não conseguir aplicar ela. Você desperdiçar momentos, onde eu falo da oportunidade. Então você tem que estar atento o tempo todo para aproveitar as oportunidades. Porque uma oportunidade perdida significa que você poderia ter vencido a luta com aquela oportunidade que você perdeu. E talvez você não tenha ela novamente. Quando você perde muitas oportunidades, você começa a ficar inseguro dentro do ringue. Principalmente se o seu adversário ele é bem agressivo e ele já te acerta alguns golpes. Isso começa a abalar o seu psicológico. Aí você começa a fazer o quê? Golpes pela metade. Eu digo que a luta, 70% ela é o emocional. A maioria dos lutadores, principalmente os iniciantes, eles perdem a luta, não é por causa de técnica, eles perdem a luta é por causa do emocional. Então quem vence eles, na verdade, não é o adversário, quem vence eles, na verdade, é o próprio emocional deles. E o último de todos, eu chamo de pane, Quando você tem aquele momento de apagão, você esquece de tudo que você treinou por meses, ou às vezes por ano, e chega lá na hora você só deixa o quê? O seu instinto de sobrevivência, de autopreservação, se sobrepor. Você não consegue mais fazer técnicas nenhuma. Uma coisa extremamente importante desses 10 pontos que eu falei é o sparring. Uma pessoa com pouco tempo de sparring, ela não está preparada para fazer uma luta no ringue. O sparring ele é fundamental. Você pode ter treinado 5 anos de uma arte marcial, mas se você nunca fez sparring, não vai lutar, porque você não está preparado. Eu tenho alunos que às vezes desejam lutar, eu digo, olha, tem que ter mais tempo, mas a pessoa está ansiosa, eu deixo ir para servir de experiência. Se o que você está fazendo não está sendo o reflexo intuitivo do que você treinou, do que você aprendeu nos seus treinos na academia, você não está preparado ainda para subir no ringue, onde o nervosismo e várias emoções estão envolvidas. E quando você fizer sparring, também não adianta você fazer sparring com um colega da academia. Às vezes o colega da academia fala, eu estou fazendo sparring, ele está bom, está preparado. Não está. Você vai saber se você está bom quando você fizer sparring com outra pessoa, de uma outra academia. Se for o caso, você pague para um professor, um Thai boxer, alguém, entendeu? Ou participar de uma aula de sparring para que você consiga treinar com alguém diferente, para que você consiga sentir não somente a sua técnica, mas também o seu emocional. Tudo tem que responder, a resposta tem que ser com naturalidade. Você tem que responder na hora aos movimentos por instinto. O seu instinto não pode ser esse. O seu instinto tem que ser um movimento, um tantá, tem que ser um pactá, e essa resposta tem que sair instintivamente. E não aquela coisa do susto de tentar se defender, entendeu? Então, deixo para vocês aí essa aula, que é uma aula de preparatório para a luta de ringue, para vocês entenderem os motivos que realmente necessita ter para migrar para uma luta de ringue. Vou passar para vocês agora um vídeo de uma luta de um aluno meu, ele é iniciante, é a primeira luta de ringue que ele fez, e também fez muito pouco sparring. Na verdade ele fez apenas uma aula de sparring comigo. Então vocês vão entender a importância de realmente vocês praticarem o sparring como preparatório para a luta de ringue, tá bom?
Observe que a luta já inicia dando 3 tatames a favor do adversário contra 2, algo que deveria ser compensado no decorrer do round, mas ao invés ele dá um passo para trás e diminui para 1. Um bom momento de recuperar o território seria na hora da complementação, mas ao invés o que ele faz? Estica o corpo para frente e mantém a perna atrás. Ganhar território é extremamente importante, algo que o adversário consegue fazer bem feito. A ideia aqui teria sido um langou tantá, mas ao invés saiu apenas uma levantada de perna que desequilibrou ele totalmente na conclusão, deu abertura com a guarda baixa, onde o adversário encaixou facilmente o golpe. Nesse momento, um tantá novamente seria extremamente oportuno, mas o desequilíbrio por levantar a perna continuamente o propiciou para fora do ringue. E isso é muito vergonhoso. Ver o adversário empurrando para fora do ringue para marcar ponto é algo muito desonroso. A estática é realmente o que está prejudicando, pois ele não ganha terreno em cima do adversário. Uma ótima finta, porém não completou com o Chicho em cima, onde o adversário estava vulnerável. No final desperdiçou o movimento em vão. A perda da base aqui foi crucial. Ele poderia ter feito um paksal nesse momento, encaixado um ótimo soco direto nele, mas observe a perna. O desequilíbrio tinha que ter sido compensado com um tantá, porque quando o adversário bate de um lado, ele vai cruzar do outro. Ao invés, ele recebe o direto, levanta a perna novamente, que propicia outro desequilíbrio. E aí, 2 saídas do ringue, vitória do adversário para o primeiro round. Início do segundo round e observamos o mau posicionamento no ringue novamente. Você vê que tem 2 tatames do lado do adversário contra 1. E a base é aberta na hora da complementação, ao invés de ganhar terreno em cima do adversário, né? O adversário já começa fintando, a estática permanece do lado de cá. E aí houve, na minha opinião, falta, né? Na repetição a gente observa, olha, aqui era o momento ideal para fazer um paksal. Fazer um pacta aqui seria perfeito. Mas aí, ó, perninha levantada, já entrou por baixo, ó, na nuca. Aqui o juiz tinha que ter dado uma falta e uma advertência. Na continuidade ele ainda tenta bater outro novamente, né? Então, regras, alguns movimentos é muito complicado na hora da luta, porque acaba não saindo e a gente não percebendo. Algo importante que o iniciante tem que desenvolver é a agressividade na hora da luta. Observa como o adversário é agressivo. Outra excelente oportunidade para um pacta aqui desperdiçado. Mas a essa altura agora, o adversário já havia abalado o psicológico muito, né? A perna está sendo erguida agora com o intuito de autopreservação. Veja que veio um cruzado aqui, ó, era só fazer um tantá, porque ó, a mão já estava na altura. Do outro lado, ó, ficou o tantá prontinho, era só esticar o braço para o soco. Mas o instinto de sobrevivência, de tentar se defender é o que está prevalecendo mais agora. E percebemos isso pelas excelentes oportunidades que vêm a seguir e que não consegue. Veja que até o adversário ele consegue efetuar um pactal ali, um paxalzinho ali de levinho, né? Olha lá, saiu um chutinho, perna alta, né? Coisas que não pertencem ao Wing Chun. Aqui foi uma ótima entrada, bem coberto, mas a insegurança o impediu de concluir o golpe. E o adversário aproveitou bem o gap e saiu desferindo várias sequências de soco que pela regra nem era permitido por sinal. Olha que entrada bonita, bem fechadinho. Mas aí o que acontece, ó. Encurtou o pé, o Chin Choi saiu recuado, né? Tem até um quassal do lado lá protegendo o rosto, né? A perna dobrada atrás, peso para trás. Hora de fazer um Peijan agora na cobertura. E retornar fazendo um lantá por baixo com um upper. Mas o receio ali, né, a insegurança de atacar, nem as defesas não estavam conseguindo fazer na sequência de soco, né, pegar o gap, fazer um quassal Chin Choi ali, né. E o adversário desferindo várias sequências de soco em cima ali, que nas minhas contas foram 7, e pela regra poderia só 3. Eu nos meus tempos de luta nunca obedeci muitas regras não, várias fui desclassificado porque todos roubam, né? Então o importante ali é a sua sobrevivência, faz a sua técnica bem feita e se for desclassificado que pelo menos seja com uma técnica de 21 bem colocada. Infelizmente os meus erros continuam a se repetir, a perda da base e a saída do ringue dá a derrota a ele.